tudo bem? Hoje, então, nós vamos fazer a correção da revisão para a prova, tá bom? Vocês já fizeram, nós vamos só corrigir, então, boa correção, bom estudo. A primeira habilidade, reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas e ou com o uso de tecnologias digitais. 1. Qual as medidas dos lados de um novo retângulo ampliado fator 2? Então, nós temos aqui um retângulo 4 por 6. Para eu ampliar fator 2, basta multiplicar por 2. Então, vai ficar, então, um retângulo de 8 por 12. Ficando assim. Ok? Muito bem. Segunda habilidade, reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. Quais são as duas exigências para que duas figuras sejam semelhantes? Nós estudamos isso que é a resposta dessa pergunta, então serve para qualquer figura, mas nós estudamos também nos triângulos casos especiais, como lado, 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 ângulo, lado e assim por diante, tá? Podem revisar vendo o meu vídeo. Mas aqui nós estamos falando no geral, para duas figuras serem semelhantes, elas precisam que seus ângulos correspondentes sejam congruentes, ou seja, iguais nas duas figuras, e que os lados correspondentes sejam proporcionais, ou seja, se um é o dobro, o outro também é o dobro, se um é metade, o outro também é metade, e assim por diante. Terceira habilidade, demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Então, tá aqui, calculando x utilizando o teorema de Pitágoras, é só lembrar então que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter 20 ao quadrado mais x ao quadrado igual a 25 ao quadrado. 400 e o 625 tá mais, passa para lá menos, que vai dar 225. A raiz de 225 é 15. Se você lembrar também da terna pitagórica, você vai perceber que isso daqui é 4 vezes 5, 5 vezes 5, então aqui vai ser 3 vezes 5, a terna 3, 4 e 5, ok? Quarta habilidade, determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem uso de fórmulas e utilizar este conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas no plano. Dado um segmento com coordenadas 1 e 2 e 3 e 4, quais serão as coordenadas de seu ponto médio? Lembrando, gente, que ponto médio é a média entre as coordenadas. É o meio da reta, do segmento de reta entre essas coordenadas. Ou você desenha o segmento e vê o meio, ou você calcula. Como? A média mesmo. Soma o x de um com o x do outro e divide por 2, soma o y de um com o y do outro e divide por 2. Então, olha lá. O x meu vai ser 1 mais 3 dividido por 2, e o meu y vai ser 2 mais 4 dividido por 2. 1 mais 3, 4 dividido por 2, 2. 2 mais 4, 6 dividido por 2, 3. Portanto, o ponto é 2, 3. Tá? Quinta habilidade, reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra e relacioná-los a pontos na reta numérica. Qual letra da reta abaixo corresponde à fração 1/2? Lembrando que 1/2, gente, é 0,5. Então, a gente tem aqui, ó, 0,4, 0,6. Portanto, é a C.
Resolver e elaborar situações-problema usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Quanto é 100 elevado a 1 meio? Gente, 100 elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 100. Portanto, raiz quadrada de 100 só pode ser 10. Lembrando, o 1 fica junto com o 100 e o 2 vira o índice da raiz. Quando não tem nada é 2, tá? É raiz quadrada. Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanhos de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. Escreva em notação científica. Esse daqui o meu expoente vai ser positivo, esse daqui meu expoente vai ser negativo. Aqui eu vou andar até chegar no 1,2. Aqui eu vou andar até chegar no 1,23. Então, letra A vai ser 1,2 vezes 10 a 3, 6. Tá aqui. E letra B, 3, 6, 9, 10 a menos 10. Resolver situações-problema que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. Qual a velocidade média de um trem-bala que percorre 1.000 km em 2 horas? Velocidade é só dividir a distância pelo tempo. Então, é só 1.000 dividido por 2, que vai dar, então, 500 km por hora. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Se o preço do quilograma de maçã custa R$ 5,50, quanto pagarei se comprar 1,5 kg? Basta fazer a multiplicação, né, pessoal? 1,5 vezes 5,5, 8,25. Portanto, eu vou pagar R$ 8,25. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo e temperatura, área, triângulos e retângulos, capacidade e volume sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Quantos metros cúbicos de água são gastos para encher uma piscina com 5 metros de comprimento por 3 metros de largura e 2 metros de profundidade? Na verdade, é um paralelepípedo, é um prisma, né? É só você multiplicar o comprimento pela largura, pela profundidade ou altura, tá? Então, nesse caso, é só fazer 5 vezes 3 vezes 2, que vão ser 30 metros cúbicos. Resolver e elaborar situações-problema que possam ser representadas por sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando inclusive o plano cartesiano como recurso. Vamos então ver o videozinho resolvendo a questão. Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau.
Vamos então também ver o videozinho de resolução utilizando Bhaskara. Bom, queridos, a nossa resolução foi nessa revisão para a prova. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus, estudem bastante, tirem dúvidas comigo e até a próxima aula. Beijo!